É isso aí, senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui pra você. Deixa o like, se inscreva e não esqueça, ative o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de SpetBet. Aqui você ganha muito mais, afinal de contas a nossa rede é a maior do mercado. Use a aba promoções e tenha 10% a mais no seu depósito. Bora Internet, encontre a sua internet sem complicação em www.borainternet.com.br. Não somos o provedor, e sim um site onde você encontra as internets com mais baratas e com mais megas para você. Gerencianet, o banco digital do empreendedor. Afinal de contas, nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado, ferramentas exclusivas e agora não cobramos taxa de emissão de boleto, ou seja, uma economia para você e para os seus clientes. Vem comigo e vem de Gerencianet, galera. Vamos falar de Galo, tá na capa, tá na tela, né? Urgente, Flamengo quer vingança. Vendetta! Quem lembra disso dos Simpsons, né? Vingança, vingança, vingança. Senhoras e senhores, vamos ver o que o Nicola trouxe hoje. Depois eu vou mostrar algum outro site e falar um pouquinho sobre isso. Bora lá. Uma alternativa. Na lateral direita, um velho nome especulado no Flamengo é do Guga, que pertence ao Atlético Mineiro, é o que tudo indica, não fica no Galo para a próxima temporada. Vamos pegar alguns aspectos que a gente sabe sobre a questão do Guga, né? O Guga, aqui ó, e para reforçar aqui o que tá acontecendo aqui ó, nome do Guga, lateral direito do Atlético, inclusive teve um vídeo vazado com o comandante do Flamengo neste sábado, na mira do Flamengo, 25 milhões, pode encher os cofres do Atlético, é a questão do Guga. Bom, vamos voltar aqui para mim, que eu quero, antes de eu falar um pouquinho, eu quero te contar um pouquinho do que tá acontecendo. Todos vocês sabem que o Guga amargou durante a maioria da temporada a reserva do Mariano. Né? Um momento ele foi titular, depois ele virou reserva. No começo do ano ele foi titular, depois ele virou reserva, né? E o Mariano, depois, jogando mal, o Guga volta. Beleza, beleza. O Guga ele tem contrato com o Galo, senhoras e senhores, até 31 de 2 de 2023, ou seja, até o ano que vem somente. Ele poderia assinar um pré-contrato no meio do ano que vem. O Atlético trabalha para renovar com o Guga, mas o Guga não tem tantas intenções de ficar no Atlético. O Atlético poderia negociar o Guga com o Flamengo? Olha, não conversei com ninguém do Atlético, perguntei a algumas pessoas, algumas fontes, não obtive resposta. Quando eu falo aqui, ó, tive uma resposta assim de dirigente, não obtive respostas. Epa, minha cadeira aqui desajeitou. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, se você olhar o aspecto que o Caetano disse outro dia, o Caetano, numa entrevista outro dia, 98, ele falou que os grandes times não vão reforçar grandes times. Então o Flamengo não vai ceder jogador pro Atlético, o Atlético não vai ceder jogador pro Flamengo. Mas que, e isso é o que ele disse, mas eu paro pra pensar, é o seguinte, o Guga é um jogador tão diferenciado assim, pra você não negociar ele, pra você travar uma possível venda dele? Será que o Atlético, com a vinda do Rudinei, tenha realmente a necessidade de ficar com o Guga? Bom, vamos olhar os números do Guga. O Guga tá com 24 anos, é carioca, brasileiro, 1,74, lateral direito, tá? 5 milhões e meio de euros, né, tem contrato até, começou em 1 de 1 de 2019, tem contrato até 31 de 12 de 2023. 5 milhões de euros hoje, senhoras e senhores, o euro tá 5,15 vezes 5,15, nós estamos falando aí de 25 milhões de reais, 24 milhões de reais, tá? Nesse ano, ele fez 9 jogos pelo Mineiro, com 2 assistências, no Brasileiro, 21 jogos, na Copa do Brasil, ele fez 2 jogos, no Supercopa ele fez 1 jogo, entrando durante o jogo, e na Libertadores ele jogou 5 jogos. Se você olhar o total de jogos, eu gosto muito de chamar atenção para isso. No Mineiro ele poderia ter feito 14, no Brasileiro tem aqui 35, na Copa do Brasil 4, então nós já estamos com 53, na Supercopa 1 e na Libertadores 10. Então seriam 64 jogos. Só refazer a conta aqui que eu acho que eu apertei uma hora a mais aqui. Vamos lá. Só para não ter perigo e para você entender o que eu quero dizer. 14 no Mineiro, 14 no Mineiro, 35 no Brasileiro, na Copa do Brasil eram 4, Supercopa 1 e Libertadores 10, é isso mesmo. Então ele poderia ter feito 64 jogos no total. Mas ele fez, senhoras e senhores, olha pra você ver, ele fez, na Libertadores ele fez 5, como titular, tá? 30%, então ele fez 2, na Supercopa ele não foi titular, na Copa do Brasil ele jogou 1 como titular, na Série A ele fez 54% de 21, então ele fez 12 jogos como titular, 15, e como titular no Campeonato Mineiro, de 9 ele jogou 57% como titular, ele jogou então, aqui ele jogou 5 jogos, vamos colocar, ou seja, de 65 jogos que o Atlético fez na temporada, como titular ele jogou 20.
Jogou 20. Vamos ver o Mariano, que é o adversário direto dele nessa disputa de vaga hoje no Atlético, ó. Dos 65 jogos totais que ele poderia fazer, o Mariano, vamos lá. Do Mineiro, ele jogou 2 jogos como titular mesmo. Do Campeonato Brasileiro, 11. Olha pra você ver, Mariano, pior ainda. Da Copa do Brasil, ele jogou 3 como titular. Da Supercopa, ele jogou o jogo. E da Libertadores, ele jogou 70%. Então, 6 jogos, né? Ele jogou 23 jogos. Ele e o Guga jogam muito pouco. Olhem pra vocês ver que assustador. E, claro que isso não tem uma diferençazinha por causa de percentual, né, gente? Mas olhem pra você ver. Então, será que você tem a necessidade de ficar com o Guga mesmo? Bom, se você analisar que o Mariano tem contrato também só até o final do ano que vem. O Guga também tem 5 contratos só até o final do ano que vem. Você colocar um peso pros dois e analisar o seguinte. Bom, Guga, eu tô aqui com o Guga desde 2019. Eu, Atlético Mineiro, considero que o Guga vai trazer uma rentabilidade pra mim, que o Guga vai trazer grana pro meu bolso no futuro. Vale a pena eu renovar, dar um aumento bacana pro Guga e renovar com ele? Ou vale a pena eu ficar com o Mariano e com o Rodinei titular e Mariano na reserva? Qual que é a avaliação que tem que ser feita? Bom, e eu vou partir de 2 princípios e chamo a atenção de você aí para fazer comigo essa conta. Meu pensamento é, se o Mariano tem contrato só até o ano que vem e já tá com 6 anos, ano que vem faz 37, e eu tenho com o Guga uma chance de arrecadar dinheiro, mas sei que uma SAF tá entrando agora, então eu não tenho esse desespero todo de fazer caixa. Posso colocar o Guga como reserva, que ele tá mais jovem, ele vai ser mais perene, vamos assim dizer, não lesiona tanto e tal. Eu vou ter mais confiança nele. Se acontecer alguma coisa com o Rodinei para uma temporada, uma sequência de temporada, eu preferiria ficar com o Guga. Então, no frigir dos ovos, eu, André, mesmo com o Guga jogando menos do que o Mariano, conforme eu mostrei pra vocês, mas eu acho que vale mais a pena você ter um jovem na reserva do que um cara mais velho na reserva. Sabe? Um cara que vai ter, ano que vem, 37 anos. Então, o meu pensamento vai muito por aí. Com a SAF, sem a necessidade de dinheiro urgente, prefiro o Guga. Agora, se o Atlético entender que o jogador não vai performar de jeito nenhum, que não vale a pena, que é melhor você ter um reserva Mariano que entra e dá conta, que um Guga... aí sim, mas eu penso que o Mariano e o Guga estão no mesmo nível hoje. Uma hora ou outra um tá melhor que o outro. Essa é a pura verdade. Início do ano era o Guga, depois o Mariano, depois agora o Guga de novo. Enfim, eles oscilam muito. Mas eu prefiro um jovem do que um cara mais velho. Minha opinião, quero o seu like, se inscreva, ative o sininho de notificação e marque-se, torne-se dono da sua marca. Gente, não adianta você ter CNPJ formado, você ter tudo isso, se você não fazer aí o credenciamento da sua empresa. O que é? Registro da marca na sua empresa no órgão competente. Se você não registrar, você não é dono da sua marca e alguém pode vir roubar ela. Isso mesmo. Ah, mas eu tenho CNPJ há 30 anos com essa marca. Não interessa. Quem registra é que é dono. Marque-se agora. A gente parcela de 10 vezes no boleto e parcela também no cartão de crédito. Um grande abraço, fique com Deus, tamo junto, tchau e fui!